1 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 e diante. Sofrendo por fazer o bem. Não é? Pedro fala sobre essa questão, sofrer fazendo o bem. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois estão sobre os justos os seus ouvidos, estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus estava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele seja sujeito anjos, autoridades e poder. Amém? Sofrendo por fazer o bem, não é? Esse era o tema do nosso estudo, essa palavra aqui nessa noite. Pedro aqui dá algumas dicas para a igreja, não é? A igreja que trabalhava naquela época. Ele diz aqui no versículo 8 que devemos ter um só pensamento, não é? Às vezes a gente pergunta assim: é possível a gente ter um só pensamento? É possível, se nós pensarmos de forma bíblica. Se nós resolvermos tratar todos os nossos problemas de forma bíblica, a gente vai pensar a mesma coisa, não é? Primeira coisa que Pedro fala é isso, porque o pensamento ele tem que ser ele tem que ser único. O que divide um pensamento é quando a pessoa não está pensando de forma bíblica. Um pensamento ele pode divergir se ele não for de forma bíblica. Se a gente começa a pensar algumas coisas e ela não é bíblica, ela vai gerar uma confusão muito grande, principalmente dentro da célula. Porque o que unifica o grupo, o pensamento, é a Bíblia. Então tudo que a gente for falar e que a gente for ensinar, a gente tem que mostrar às pessoas como Jesus gostaria que a gente tem que atuar dessa maneira, porque a Bíblia ensina que a gente deve se comportar dessa maneira. Então ele diz aqui: devemos ter um só pensamento, não é? Devemos ser compassivos, não é? Se compadecer das pessoas, ter compaixão delas, não é? Você vê uma pessoa sofrendo na célula, porque às vezes a pessoa diz assim: não, mas essa pessoa é problemática. Ela não é problemática, não é? Não deixa as pessoas ficarem rotuladas na célula como uma pessoa problemática, não é? Não, você tem que ser compassivo. Não, ela é uma boa pessoa, né? Vamos orar por ela, vamos amar ela. Um só pensamento, todo mundo tem que pensar isso, é bíblico, não é? Tem que amar as pessoas. Não existe pessoas problemáticas, viu, irmãos? Vem com esse negócio de fulano é problemático. Não existe pessoas problemáticas, tá bom? Tem umas que trabalham mais sob pressão, tem outras que, se você pressionar, deprime. Então você não pode depressionar. Então você tem que saber só ser paciente com algumas pessoas, com outras a que aguentam você, né? Não, olha, porque tem pessoas que
a gente tem aqui 15 líderes de célula, né? Então, eu tenho um líder que se eu pressionar, que eu sei que ele não tem que estar em cima dele. Tem outros que se eu pressionar, ele não é em crise. Não é? Então, a gente tem que saber ser compassivo com alguns, porque não significa que eu tratar uma pessoa de um jeito, todos vão ser tratados daquela maneira. A gente tem que fazer a leitura do comportamento da pessoa. Alguns trabalham mais por elogio, então você tem que elogiar bastante. Não é? Tem outros que uma crítica pode deprimir muito, então é muito complicado você criticar ele. Então você tem que estar elogiando bastante, né? Você não é um dia criticando. Se você criticar, olha, irmão, você é uma boa pessoa, você é um grande líder. Eu acho você extraordinário. Eu tenho aprendido muito com você nessa área, nessa. Só tem uma coisinha que eu estou assim, mas é uma besteirinha que dá para resolver, né? Que é isso aqui, eu sei que você vai melhorar. Ele nem sentiu, né? Mas aí você está sendo compassivo com aquela pessoa, não é? Tentar o máximo possível. A gente também tem que fazer as leituras. Tem pessoas que a gente cobra muito, você vê que não está produzindo, às vezes você dando uma negligência benigna, que a negligência você deixando, às vezes até melhora, né? Porque você fica em cima, tem pessoas que você fica em cima, é bom, ele cresce. Tem outros que você fica em cima, ele fica pior, você tem que se afastar para ele crescer, não é? E dar aqueles tempos para ele. Então, ser compassivo, amor fraternal, sempre amar as pessoas, né? Não importa o que elas fazem, mesmo que fale de você, você tem que amar aquela pessoa, nem que fale mal de você, né? E ter cuidado com essa questão também de falar mal. Não vai discutir porque fulano falou mal de você. Isso é besteira. E vão falar e vão morrer de falar de você. E sempre vai haver fala em você, né? Eu estou dizendo assim porque a gente é líder. Eu sou líder, vocês são líderes. A gente sempre vai errar um dia, ou sei lá, um dia alguém não vai gostar de você. Então, você não pode ficar querendo... Irmãos, o jogo termina aos 45. Pode ter no mínimo 3 minutos de prorrogação. Depois disso acabou o jogo. Não adianta você ficar jogando aos 165 do segundo tempo. Pô, não existe esse tempo. Já era para ter acabado isso, não é? Então acontece. Às vezes a gente, por falta de sabedoria, né, do pensamento bíblico, você fala 2, 3 vezes com uma pessoa, ela já entendeu? Então não há necessidade de você estar repetindo até exaurir, até a pessoa ficar com raiva, né? Às vezes a pessoa precisa de um tempo para respirar. Aquele negócio do bambolê, né? O bambolê, para ele girar, tem que ter um espaço, né? Você fica muito em cima, ele não funciona. Então, você dá um espaçozinho também, a pessoa respirar um pouquinho, para ela poder até se defender. Porque tem pessoas para não correr o risco de assim, eu estou caindo, aí me segura, tu está caindo, hora para se levantar. Tu quer que eu vá aí para te levantar? É a questão de, aí caiu, a culpa é tua. Tu devia estar aqui, eu tem que estar aí, tem que estar aí o Espírito Santo, né? Então, esses pensamentos que a gente tem que ter, mas aí com amor fraternal. Outra coisa, seja misericordioso, não é? O que é misericordioso? Sempre dê chance às pessoas delas melhorarem, não é? Nunca, já tentei 2, 3 vezes com aquela pessoa e ela não quer nada. Não, foi o que Jesus fez com Judas, né? Jesus deu todo o tempo do mundo para que Judas se recuperasse. Ele morreu, a culpa é de Jesus? Não, mas Jesus nunca desistiu de Judas, não é? Jesus acompanhou Judas até o final. Então, num grupo sempre tem alguém que pode existir, né? Alguém que não vai, mas veja que Jesus nunca olhou Judas como um cara que perdeu. Na mente de Jesus, Judas continuava sendo um vencedor, e ele podia vencer, ele podia conseguir. Jesus nunca desanimou, e a gente como líder, a gente nunca pode desanimar nossos membros, né? Como se acabou, realmente acabou para tudo. Não, há a possibilidade de você conseguir. Vamos lá, a gente está junto, nós podemos conseguir. A outra coisa importante que a gente deve fazer, isso a gente sofre por fazer isso, mas é o bem, isso aí é o bem, a gente tem que fazer o bem. Sofrer por fazer o bem, não é? Então sempre dá chances e ser humilde, não é? Humildade é uma coisa assim, muito... O orgulho foi o que fez o diabo cair, né? Sempre ter humilde. O tema dessa semana da edificação é o poder do arrependimento. O que é? Todo mundo a culpa é de Maria, eu estou arrependido. Olha o poder do arrependimento. Eu estou arrependido, eu estou errado. Salvo milhares de vidas. Então, é importante o arrependimento, né? Você ser humilde, você reconhecer realmente que você errou. Não tem vergonha nenhuma de você dizer que você errou. Que, olha, irmãos, eu estou arrependido, eu fiz isso, e eu estou arrependido de ter feito isso. Não tem vergonha nenhuma, não existe derrota nenhuma nisso aí. Pelo contrário, existe vitória, porque as pessoas, elas mudam os pensamentos. Porque quanto mais você resiste, não, eu estou certo, mesmo você resistindo de uma maneira, você começa a gerar ódio no coração das pessoas. As pessoas começam a fazer as coisas com ódio, mas quando você trata bem as pessoas, não é? Sempre sendo humilde, procurando esquecer, não é? Outra coisa boa que é muito bom para quem lidera
se você pudesse um mínimo, não saber de nada do que as pessoas fazem, que a turma é fogo, né? Eu estou dizendo que a gente é líder, né? Se você puder fazer o máximo, você não ouvir as conversas, você cortar, para que o diabo não possa criar coisa na tua mente sobre alguém, ou imagem que você não gostaria de criar, é melhor, não é? Irmãos, tem informação que você não deve fazer. Eu sei que você pode dizer assim, não, eu vou estar traindo o pastor. Eu ouvi Silvio dizer que a pregação do pastor é muito ruim, né? Aí vou dizer a ele, você vai fazer pior é me dizendo. É melhor nem ficar sabendo, porque eu continuaria pregando sem nenhum problema, não é? E quanto mais eu puder pensar bem sobre um irmão, é bom eu continuar pensando bem, mesmo que a irmã Severina esteja com um punhal nas costas para me enforcar, é bom eu não saber disso. Porque eu vou continuar mantendo esperança sobre ela. E outra coisa, se eu souber, eu vou começar uma luta, porque eu sei que eu tenho que continuar pensando bem sobre ela, e eu sabendo, agora eu vou ter que orar mais para continuar vendo ela. Então eu não vendo é melhor. Aquele negócio do rapaz estava comendo macarrão, ele estava comendo ali no yakisoba, né? Eu não sei, ali em Recife, eu não sei o nome não. Aí tem um menino que ele é alérgico a camarão, e a gente tinha camarão, uns pedacinhos de camarão desse tamanho assim, tudo uma... Papai, isso aí, deixa eu falar aí. O cara. Aí, daqui a pouco o garçom passou e disse, e aí, rapaz, os camarão aí? O cara, os camarão, aonde tem camarão? Quer dizer, é melhor ele ficar sem saber, mas para você dizer que tinha camarão. Ele estava meio assim estranho, mas estava levando. Não sei porque está dando um espingar, mas aí o sofrimento foi maior. Então a humildade, a capacidade de você ser humilde é de você ouvir, não é? E não querer. Não é? Tipo eu dizer assim, porque quando eu digo assim, por exemplo, acontece alguma coisa aí, foi Mário, eu digo, olha Mário, como se eu quisesse ser amigo de Mário. Não estou dizendo que você não está. Olha Mário, Severina está dizendo isso de tudo, eu estou arrumando uma confusão para Mário, que ele está muito bem, e quanto mais eu digo para ele, mais mal ele fica. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente é líder, e o diabo, ele tenta destruir o corpo. Então o que você tem que fazer é vetar a coisa na raiz. A pessoa chega, não, deve estar acontecendo alguma coisa aí, não é? Tem gente às vezes na célula, minha célula mesmo, a gente tem célula, né? E aí a pessoa diz assim, não, porque olha, tá vendo aí, fulano, eu disse não veio e tal, fez isso, disse que vinha. Eu disse, não, aí deve ter acontecido alguma coisa. Aí ele é sempre uma pessoa compromissada, por alguma razão ou outra, mas eu tenho certeza que você vai. Aí ele vai ter uma explicação. Aí veio o envenenamento. Eu disse, isso mesmo, deve ter alguma coisa. Mas vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos. Então isso é humildade, né? Você tratar as pessoas assim, com humildade. Por quê? Um dia pode ser eu, um dia pode ser outra pessoa, então é importante que você... Porque, irmãos, independente de qualquer falha que a gente tenha e erro, a gente sempre vai ter, e a gente sempre vai estar querendo melhorar a nossa vida cristã, mas a humildade, que é a capacidade de você não se sentir superior a ninguém, não é? Eu lembro que até a irmã de Leila disse assim, não, eu estou vindo de outra igreja, porque o pastor lá, eu disse, olha, não crie nenhuma expectativa sobre mim não, porque eu também não sou... pastorzão, agora sou eu não vou, e aí onde está a humildade, porque saiu, realmente, não, pastor, mas venha para cá, porque aqui o pastor Jorge, aí eu vou criar uma imagem, e aí eu não estou sendo humilde, mas é bom você ser humilde, não é? Às vezes alguém chega, não sei, um dia eu estava na reunião, na sala de Odília, aí disseram uma menina, aí disse, olha, a gente está falando é muito do senhor para essa menina aí, que o senhor é não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, aí eu já não, vocês já estão arrumando confusão para mim, porque vai se frustrar aí, porque, não é? Eu sei lá, eu tenho uma expectativa ou outra, e vocês, o pastor fraquinho todo, né? Tá, essas coisas todas, aí você cria uma coisa que não existe. Agora você pode criar tudo sobre Deus você pode criar, não, Deus é poderoso, Deus vai mudar montanhas, não é? Deus vai falar, vamos para uma reunião, tenho certeza Deus vai falar, vai haver uma oração, alguém vai orar por você. Aí você pode criar todas as expectativas acerca de Deus, não é? O que você acha? Então a humildade do líder é muito importante, principalmente quando um membro troca de uma sala, vai para outra e diz, não, porque o outro líder, não, está aqui é a mesma coisa, não cria expectativa nenhuma, porque aqui o mesmo Deus está lá, é o mesmo que opera aqui, não é? Eu acho que deve estar tendo alguma coisa errada aí, não é? O irmão pode ter esquecido o versículo, não é? E a gente esquece, a correria, a gente passa o tempo e a gente não, até porque, irmão, se a gente se comportar assim, como líder, a gente vai gerar saúde na igreja. Vai gerar saúde na igreja. As pessoas vão... Porque quanto mais você passa isso para frente, que a gente como líder, as pessoas se espelham na gente. Se ele vê que você está... Não, né? Então ele começa a se comportar assim também. Não, vamos orar pelaquela pessoa. Então, isso aí são virtudes importantíssimas na liderança, né? Que Pedro vai falar aqui.
Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então não fica insulto por insulto, mal por mal. Não se faz isso, não é dentro do grupo. Agora o versículo 13 diz assim: que há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, se você praticar essas coisas, quem é que vai maltratar você? Ninguém tem coragem. Se você chegar assim, ó, não, estou arrependido, não é? Uma das coisas que eu sempre gosto é assim, quando às vezes um conflito, o diabo está levantando um conflito no grupo ou alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é, não, eu estou errado, me perdoe, né? Você já desmancha uma confusão. Quem é que vai fazer o mal se você está indo pela bandeira da paz? Não, vamos pela paz, vamos pelo diálogo. Eu sei que vai ter uma solução aí, só não é com briga. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, mesmo que ainda aconteça o mal, você se comportando dessa forma, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Veja, santificar Cristo como Senhor no seu coração significa fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Olha, uma coisa, temos que estar sempre preparados para responder a esperança que há na gente. Então, nós somos pessoas que temos esperança. Então, sempre responder. Por que você está tão animado assim? Por causa disso. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Não é? Eu estava até conversando com o Mário semana discipulada, estava dizendo aí, eu encontrei ontem eu estava numa reunião com alguns pastores de igreja, aí eu estava conversando com um pastor que não entende, né, a visão de grupo pequeno, aí eu não entendo como é que se forma um líder, qual o tempo de formação de um líder. Na mente dele era assim, eu faço um curso, aí dou o diploma, o cara é líder, não é? Aí é líder agora. Não, líder, você como líder, você aprende para o resto da vida. Aqui não existe certificado, não. A gente vai estar sempre estudando. Tem discipulado, tem que ter cobertura. Líder não pode ter discipulado. Quando ele tiver o discipulado, ele está crescendo. Quando ele não tem discipulado, fica complicado. Aí ele disse, não, como é que o treinamento para o líder, chega um drogado na célula, chega um homossexual, e aí o líder, como o tempo de faturação, como é que o líder vai saber lidar com isso? Não é? E aí fica meio complicado, porque eu disse assim, a gente ensina aqui a Bíblia, né? O homossexual tem que ler a Bíblia, tem que se converter, tem que aceitar Jesus, não é? Tem que botar Deus como Senhor do seu coração, não é? Para praticar as coisas que é do agrado de Deus, tem que ser humilde, tem que toda a mudança que todo mundo tem que ter normalmente, não é? Mas a ideia dele era que fosse a igreja teria que fazer outra coisa. Eu digo, olha, existe centro de recuperação, existe centro de psicologia, existe tratamento, só que a igreja é um campo de fé. Então, se você vai num psicólogo, o psicólogo vai propor uma recuperação diferente. Se você vai num médico, psiquiatra, ele vai dizer. Se você vem para a igreja, qual é o discurso da igreja? É o que Jesus falou, não é? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, não é? E Deus vai libertar, a gente vai orar, a gente vai ajudar, vai ter discipulado, vai ter oração, né? Faz discipulado, faz acompanhamento, a gente vai pregar a libertação. E não existe capacitação para isso, né? Todos têm que estar preparados para responder. Porque aí, na ideia dele é muito complicado liderar da maneira como ele está passando para mim. É muito complicado, porque aí tem que ter uma capacitação muito elevada, tem que ter uma graduação e tal. E eu disse, rapaz, é complicado, porque a missão do pastor, eu disse, tudo bem, eu preciso estar capacitado, mas vocês não precisam. Por quê? Vocês precisam simplesmente dizer, pastor, estou com uma bronca aqui, eu vou, isso aí a gente resolve assim. Porque senão você vai formar líder nunca. Um líder igual a mim vai demorar uns 50 anos, né? Você fazer teologia, estudar hebraico, estudar grego, estudar não sei o quê, fazer psicologia, história da religião, não sei o quê, não vai formar líder nunca. Trabalhamos com liderança. Aí a Bíblia diz o quê sobre o pastor? Que a função do pastor é equipar os santos para o ministério, não é? Então, o que é que a gente faz? A gente dá consultoria, né? Para os membros, olha, não é assim, essa questão a gente pode resolver dessa maneira, para que todos estejam preparados para responder a razão da sua fé, não é? Então não existe um bicho de 7 cabeças na questão da evangelização, não é? É simplesmente o que é discipulado, é você realmente
fazer com que o incrédulo, ou qualquer membro da igreja, responda aos problemas com fé. Eu fico muito feliz quando eu estou discipulando alguém, e alguém diz, não, eu estava com problema, eu fui e dei um murro no meu irmão. Aí outro dia, eu conversando depois do discipulado, aí ele diz assim, não, eu fui orar, consegui implantar um valor bíblico nele. Ele mudou de atitude, né? Ele mudou de valor. Então, todos nós temos que ter capacidade de responder, simplesmente, irmãos, combater atitudes. Olha, não, esse comportamento aí não é Deus, não. Deus diz que a gente tem que ir orar. Você orou? Você está lendo a Bíblia? Você buscou a Deus nessa área? Não, não busquei. Você tem que buscar. Não tem capacitação nenhuma. O Espírito Santo capacita todo mundo para fazer isso. É só você fechar os olhos. Deus me deu uma palavra agora, ele diz. Aí, diga aí para ele, que ele se anime, que Deus é fiel e que vai dar tudo certo. Então você tem que estar sempre respondendo, não tendo medo de responder. E o versículo 17 diz uma coisa muito bonita: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo o mal. É melhor você, se for da vontade de Deus. Porque existe sofrimentos, irmãos. Tem coisa que Deus quer que a gente faça. Porque todo sofrimento, nós devemos orar para que Deus se afaste do sofrimento da gente. Não é? Por exemplo, você tem uma pessoa na célula que está enferma, o que você tem que fazer? Orar para ele ser curado. Não é? Se você tem uma pessoa que está deprimida, orar para ele abrir a mente e começar a ver a coisa de forma espiritual. Agora, tem coisas que você vai orar e não vai acontecer. Porque talvez seja da vontade de Deus que a pessoa não fique bom por alguma razão, eu não sei. Não é? Tem pessoas que você ora e ela fica boa. Tem pessoas que você ora e ela não fica. Aí é porque o senhor gosta daquele outro ali. O senhor não gosta de mim, porque orou lá, ficou aqui, não ficou. Aí, não, está fazendo panelinha, né? Aí, rapaz, não sei não, orei ali, ficou bom, orei aqui, ficou, não ficou. Quer dizer, a vontade de Deus é que vai. Agora é melhor sofrer fazendo o bem. Então, sempre propagar o bem. Veja que Deus, que Pedro coloca aqui, essa questão de a gente fazer o bem. Sempre fazendo o bem, sempre fazendo o bem. Sempre estimulando as pessoas a fazerem o bem. E sempre matando o mal, irmãos. Sempre matando o mal. Seja por ideia, seja por atitude, seja por pensamento. A gente não pode deixar um pensamento ruim progredir dentro da hierarquia, né? Dentro do processo. Você não pode deixar um pensamento ruim. Tudo que é ruim fica para trás, não é? Para chegar só informação boa, não é? Olha, irmã, 5 conversões na célula da irmã Severina. Isso aí a gente tem que divulgar. Tem que divulgar. Olha, 5 conversões na célula da irmã Severina, não é? Você tem que divulgar informações positivas, coisas boas, não é? E mesmo que você sofra, propague o bem. Mesmo que você esteja sofrendo, é isso que ele... mas propague o bem. Não, a gente tem condições de conseguir, nós podemos realizar realmente algo sobrenatural. E foi o que Jesus fez. Jesus sofria, Jesus apanhava, Jesus pagava o preço, mas ele continuava pregando coisas boas, ele continuava ensinando atitudes corretas, não é? Diante. E ele diz aqui, foi por isso que Jesus padeceu e viveu dessa maneira, sempre propagando o bem, sempre propagando o bem, sofrendo por fazer o bem, não é? Se você diz assim, pastor, eu estou muito cansado, eu estou trabalhando muito, estou assim, mas você está propagando o bem, então você é muito feliz, não é? Você sofrer por fazer o bem, não precisa assim, rapaz, eu estou envolvido numa coisa, mas eu estou promovendo o bem, não é? Estou trazendo realmente recuperação às pessoas, estou trazendo realmente esperança, respondendo com esperança. Aí você é um motivo de muita alegria, você dizer assim, rapaz, eu estou muito feliz, não é? Porque eu estou pensando coisas bíblicas, porque eu estou tendo compaixão com as pessoas, o amor fraternal, o cuidado com as pessoas, sempre propagando isso, sempre estimulando isso dentro da célula e dentro das pessoas, sempre amando, estimulando, irmãos, ir pelo caminho do perdão, não é? Sempre pelo caminho do perdão. Nunca deixe ninguém falar, não, você pode até ouvir, mas não participa, né? Sempre puxando o bem de alguém, né? Quando você encontra, porque às vezes até um membro da célula ele sofre porque ele procura o mal, né? Ele está procurando o mal. E até em conversa, né? Por exemplo, você tem uma briga dentro de casa, aí em vez de você bota um hino, escuta uma coisa, aí vem palavrão, vem comportamento, né? Tu é uma porcaria, isso é uma palavra tem poder, né? Tu é, você está dizendo maldição sobre a vida da pessoa. Mas o que você puder puxar para o lado da palavra é bom, não é? A pessoa chega com conversa, não, irmão, diga isso não.
Em nome de Jesus, não é? Pensa bem, né? Pensa alegre, vê o que é que Jesus está puxando aí no teu coração, não é? Tanto é que hoje eu sou muito assim, pra coisa negativa eu já fico meio, vai dar errado, espera aí, rapaz. Calma aí, nem orasse, deixa, não é? Não funciona não, eu digo, oxe, vai funcionar assim, em nome de Jesus, acho que não vai funcionar, não é? Então, a gente tem que estar encorajando um ao outro, né? Sempre encorajando, sempre motivando, sempre respondendo positivamente e sempre sofrendo, mas tendo a consciência de que estamos realizando o bem dentro da nossa célula. Então, uma coisa, nós passamos por muita dificuldade durante a semana, liderando célula, tratando com pessoas, lidando com pessoas, principalmente pessoas que são boas, né? Que o diabo quer destruir a vida dessas pessoas. E às vezes a gente sofre muito por lutar por uma pessoa, por buscar ela. Às vezes a gente escuta coisas que não deveria ouvir, né? Às vezes a gente está amando uma pessoa que se fosse nos padrões humanos eu não amaria, porque a pessoa está fazendo isso, aquilo. Mas você tem que continuar amando a pessoa, você tem que continuar ajudando a pessoa e continuando sofrendo por fazer o bem. A Bíblia diz que a bênção da herança é muito grande. Não é? Teguinho estava dizendo aqui, eu estou meio cansado, né? Minha célula aí, estou fazendo isso, estou fazendo conservatório, estou fazendo não sei o quê. Ele disse, mas eu sei que minha herança vai ser muito grande. Eu disse, aí é verdade, né? A minha herança vai ser muito grande. Deus vai te dar algo realmente muito grande, aqui na terra e no céu também. Ele vai nos dar algo muito grande. Mas essa questão da herança, não é daquilo que Deus tem prometido para uma geração. E eu digo para vocês, né? Esse é o tema desse mês, marcando uma geração. Não é? A gente tem ali algumas pessoas que marcaram geração, né? Você tem ali Abraão, você tem ali Paulo, que foi uma pessoa que escolheu, não é? E ali você tem uma estrela com interrogação. Você também pode marcar uma geração. Você pode colocar os seus pés na calçada da fama, hein? Meu dedo está aí, né? Tá seu pé na calçada da fama do céu. Você chegar lá e dizer, tirar o modo do seu pé, um valente, pendurou ali seu histórico, coisas que você pode marcar uma geração. Você pode ser um ser humano normal e morrer, tudo bem, mas eu ouvi isso ontem de um pastor que lidera uma área da conversão, e ele disse assim, eu quero ser lembrado de ter vivido e ter feito algo realmente significativo na minha vida cristã. Eu posso não melhorar o mundo, mas eu quero ter contribuído para uma coisa que marcou a história, que gerações falam bem de mim, não é? E eu até estava dizendo para uma irmã, eu estava dizendo até para uma irmã, né? Que eu disse assim, olha, você ficou só um período de tempo na igreja e você já marcou a história da igreja. Qual a igreja que você fica um tempinho, você já marca a história da igreja? Se alguém perguntar quem foi que implantou a célula assim, eu disse, foi você, eu vou fazer o quê? Eu tenho que saber que foi você. Dessa célula saiu fulano, tal. Mas você marca uma geração. Tudo que você começa hoje na nossa igreja, você marcou. Depois de um tempo você morre, mas aquilo continua reproduzindo, não é? E a cada dia você vai colocando mais pessoas galgando esse caminho de esperança. Não é? Então essa é uma escolha que a gente escolhe, de realmente marcar uma geração, de realmente a gente ser importante, não é? Marcar as pessoas por coisas boas, coisas que Jesus ensinou, não é? E como diz Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, não é? Então esse é o nosso objetivo. Amém?